Capítulo 147 Virando a maré. Irmão Zhao Feng. Os quatro exclamaram com alegria. Zhao Feng estava no topo de uma grande árvore e ele tinha disparado 2 flechas com seu arco de corda dourada para matar um dos vice-chefe. Com um vice-chefe morto, os 4 poderiam fugir com sucesso. Criança. Você já não tinha fugido. E como você não foi detectado? O chefe da família reagiu e olhou furiosamente para Zhao Feng. Huang Yun e companhia também estavam todos curiosos. Zhao Feng tinha entrado na floresta antes de pegar o inimigo, mas ele de repente desapareceu. Detectado por suas matrizes que não estão nem mesmo no nível de um iniciante. Zhao Feng riu friamente e jogou um saco. Do saco saíram 3 cabeças ensanguentadas. Meus filhos. Xing Shen estava extremamente triste e zangado enquanto olhava para Zhao Feng com um olhar arrepiante. Huang Yun olhou para o que saiu do saco e descobriu que as 3 cabeças eram familiares. Um deles era o mordomo, enquanto os outros 2 eram os jovens mestres. Sem ninguém controlando esta matriz inútil, ela vai se dissipar em breve. Zhao Feng disse calmamente. Ótimo. Huang Yun e os outros estavam muito felizes. Uma vez que a matriz quebrasse, eles não teriam mais restrições e eles teriam a chance de virar a maré ao seu favor. Este Zhao Feng é realmente um gênio de matriz. Em apenas alguns movimentos casuais, ele tinha virado a maré. Xiao Yun e companhia olharam uns para os outros e não podiam deixar de admirar Zhao Feng. Este último tinha desaparecido para destruir a matriz ilusória de veneno e vento supressor e no ponto mais crítico, matou um dos vice-chefe, resgatando o grupo. Poderia ser dito que todo mundo devia sua vida para Zhao Feng. Aqueles que tinham inimizades com Zhao Feng, como Shuzi, Xiao Yun e Huang Yun, todos tinham emoções complexas. Desgraçado! Eu vou rasgá-lo em pedaços por ter matado meus filhos. Xing Shen uivou e se transformou em um borrão roxo escuro como ele disparou em direção de Zhao Feng, que estava a 100 metros de distância. Isso é ruim. Parem ele. As expressões de Shuzi, Xiao Yun e Lin Fan mudaram enquanto tentavam bloqueá-lo. Do seu ponto de vista, Zhao Feng era um arqueiro e um gênio de matriz que não podia lutar em batalhas corpo a corpo com o inimigo. Xing Shen não foi alimentado pela raiva e ele sabia claramente este ponto também. As habilidades de tiro com arco de Zhao Feng eram muito aterrorizantes e ele seria suprimido. Jin. Peng. Peng. Os ataques de Shuzi, Xiao Yun e Lin Fan pousaram em Xing Shen, mas nenhum dano real foi causado. Este último estava no 3º céu do reino ascensionado e seu corpo tinha sido refinado nas artes do cadáver, o que fez sua defesa excelente. Do pequeno grupo, apenas o líder Huang Yun poderia detê-lo. Huang Yun. Pare com ele. Lin Fan gritou com urgência. O movimento de Huang Yun e as habilidades de velocidade eram grandes e sendo uma elite no 2º céu do reino ascensionado, ele podia desafiar aqueles no 3º céu com sua lâmina mortal. Jin. A lâmina de Huang Yun aterrou em Xing Shen. Mas em vez de bloqueá-lo com sucesso, Huang Yun foi mandado de volta dezenas de passos. Como assim? Lin Fan olhou furiosamente para Huang Yun, enquanto Shuzi e Xiao Yun entraram em profunda reflexão. Ter ofendido um discípulo do núcleo e ter um desentendimento com um ancião. Não me culpe. A expressão de Huang Yun era fria. Estando no clã, ele conhecia a lei dos fortes e fracos.
Sabendo que Quan Shen e Yuanzi estavam usando ele, Huang Yun ainda prefere escolher o lado forte. Yuanzi era um discípulo do núcleo com um ancião dando-o suporte, enquanto Zhao Feng não tinha ninguém. Sempre fique no lado mais forte, não importa se está certo ou errado. Isto foi o que Huang Yun concluiu depois de vários anos estando no clã. Entre Zhao Feng e um discípulo do núcleo, ele escolheria o último, mesmo que significasse que era uma mísera peça de xadrez. Assim, no ponto crítico, Huang Yun não parou Xing Shen de propósito. Hehe. Zhao Feng sorriu misteriosamente enquanto estava em cima da árvore. Chua. Sua figura se transformou em vários borrões, quando de repente ele se fundiu na noite. Depois de compreender a pintura Ilusão de Peixes, a habilidade de movimento de Zhao Feng atingiu um nível totalmente novo. O que? O coração de Xing Shen acelerou. Ele não sabia qual era a habilidade de movimento que Zhao Feng usara. Em frente a seus olhos ele viu vários borrões. E ele não sabia quais eram falsas e qual era o verdadeiro Zhao Feng. Por ele não saber qual seguir, tudo o que ele fez foi olhar para os Zhao Feng desaparecendo. Que tipo de habilidade de movimento é essa? O grupo ficou chocado. O coração de Huang Yun quase congelou. Ele viu os olhos desapontados e frios de Zhao Feng antes de partir. No ponto crítico, Zhao Feng salvou a vida de todos, mas isso ainda não impediu que Huang Yun ainda tivesse a intenção de matá-lo. Zhao Feng ao desaparecer mais uma vez fez os olhos de Xing Shen se tornar vermelho enquanto ele começou a furiosamente atacar os outros 4. O poder da matriz ilusória de veneno e vento supressor não iria desaparecer em um curto espaço de tempo e os ataques loucos de Xing Shen pegaram Huang Yun com a guarda baixa. Zhao Feng. Como se atreve a fugir? Depois desta missão, vou apresentar um pedido aos anciãos para expulsá-lo do clã. Huang Yun circulou sua força verdadeira e o ameaçou. Depois que um vice-chefe morreu, os 4 foram capazes de lutar contra os 2 restantes. Quando o tempo passasse e a matriz se quebrasse, eles iriam ganhar. No entanto, o tempo passou e a matriz não mostrou sinais de ruptura. A força vital dos 4 continuou sendo corroída e suas forças verdadeiras ficaram mais fracas. O que está acontecendo? Porque o poder da matriz não desapareceu. A taxa de respiração de Huang Yun aumentou drasticamente quando o suor frio apareceu em sua testa. Ele era o mais forte entre o grupo e por causa disso, Xing Shen focou principalmente nele. Mesmo que a matriz não tenha ninguém para gerenciá-la, ela não vai desaparecer tão cedo. A figura de um jovem murmurou para si mesmo mais ao fundo da floresta. Metade do tempo que leva um chá para ser feito mais tarde. Huang Yun tinha sido ferido e ele só poderia usar 60 a 70% de força, enquanto os outros 3 estavam em uma situação mais ou menos desesperadora. Mas nenhum dano sério foi causado. Sou. Do fundo da floresta, uma flecha ocasional iria voar para fora e salvar Lin Fan e companhia. Parece que o irmão Zhao está se escondendo na floresta nos apoiando. Lin Fan estava cheio de gratidão e alegria. Shuzi e Xiao Yun receberam apoio algumas vezes e também ficaram gratos. Apenas Huang Yun não recebeu apoio de Zhao Feng. Mesmo se ele estivesse enfrentando um perigo de morte, Zhao Feng não iria fazer nada. Zhao Feng. Seu pirralho sem vergonha. Você quer me matar? Quando eu voltar para o clã, vou reportá-lo para a divisão de regulação.
Huang Yun gritou. Divisão de regulação. Ouvindo essas palavras, os corações de Xiaoyun e dos outros se apertaram. No clã Lua Quebrada, a divisão de regulação era a mais forte. Ela tinha poder absoluto e era o pesadelo daqueles que não obedeciam às regras do clã. Sim, as palavras do irmão Huang não estão corretas. Eu só posso proteger 3 pessoas, assim como o irmão Huang tentou o seu melhor, mas não podia me proteger antes. A voz de Zhao Feng soou. Ouvindo isso, Huang Yun fez uma pausa. Ele tinha deixado Xing Shen passar por ele naquele momento e agora, Zhao Feng estava propositadamente não salvando ele. Huang Yun estava sem palavras e ele estava literalmente em chamas devido ao pânico. Do outro lado, o chefe da família Xing Ryu, felizmente este grupo não era unido ou então seria realmente problemático. Enquanto ele pensava nisso, a situação mudou. Algumas flechas douradas brilhantes atravessaram o ar. Eles foram apontados diretamente para o vice-chefe restante e Xing Shen. Top! A perna do vice-chefe foi atingida por uma flecha e ele caiu no chão, assim como os ataques de Shuzi e companhia. As habilidades de tiro com arco de Zhao Feng eram muito maiores do que se imaginava. O lugar onde a flecha tinha perfurado a perna do vice-chefe era um ponto de acupuntura. Shuu! Uma das flechas literalmente raspou as pálpebras de Xing Shen, o que fez com que o último suasse friamente. Neste momento, Zhao Feng tinha pego o inimigo de surpresa. Shua! Uma figura saltou da árvore. Palma do vento e trovão. Tanto o vice-chefe quanto Xing Shen sentiu o trovão ressoar em seus ouvidos. Pá! Pela a perna do vice-chefe ter sido ferida, seu movimento diminuiu e a palma da mão bateu diretamente na parte de trás de sua cabeça. Crack! O vice-chefe nem sequer teve tempo de gritar antes que sua cabeça explodisse em pedaços. Quando ele caiu no chão, morto, os outros ainda podiam ouvir o som do trovão. O poder dessa palma até fez mudar a expressão de Xing Shen. Pel. Ao mesmo tempo, o fraco sangue roxo envolvendo a área caiu no chão enquanto a matriz se quebrou. A matriz está quebrada. Todo mundo se juntem e matem Xing Shen. Huang Yun soltou um suspiro e exclamou. A intenção de batalha dos 5 surgiu quando eles pulavam em Xing Shen. Corre! Xing Shen entrou em pânico e ele sabia que não havia nada que pudesse fazer a não ser recuar. Sem a matriz para restringi-los, o poder dos 5 só cresceria. Estando no terceiro céu do ascensionado, a velocidade de Xing Shen era extremamente rápida e somente Huang Yun e Zhao Feng puderam alcançá-lo. Huang Yun ficou surpreso, ele não achava que Zhao Feng no primeiro céu seria tão rápido. Lembrando que a velocidade de Huang Yun era uma das melhores entre os discípulos do segundo céu. Seng. Instantes depois, a figura de Xing Shen brilhou e desapareceu em uma colina. O grupo assistiu com os olhos abertos quando seu alvo desaparecia no ar. Há uma matriz aqui escondendo alguma coisa, provavelmente é o segredo de Xing Shen. Os olhos de Huang Yun cintilavam de excitação. Uma luz brilhou nos olhos de Zhao Feng, como ele entendia. A partir do relatório que eles receberam, Xing Shen estava apenas no segundo céu, o mesmo que Lord Guanjun, ele não tinha avançado de nível por um longo tempo. Então, como ele poderia alcançar o terceiro céu tão rápido e aprender tal habilidade perversa? De onde veio a praga que assolou a família Xing? Huang Yun só podia pensar que havia uma herança perversa ali.
Xuzi e os outros dois chegaram ao morro também e eles começaram a adivinhar o que havia dentro. A resposta estava bem na frente deles. Irmão Zhao, eu vou te dar 30% do que haver lá dentro se você quebrar essa matriz. Huang Yun espremeu um sorriso quando ele disse para o jovem de cabelos e olhos azuis ao lado dele.